Luiz Fernando Lobo. Boa noite a todas e todos. Não vai ter golpe. O problema é o seguinte, essa fala que a gente está repetindo incansavelmente, e devemos repeti-la, não podemos baixar o moral. Se baixar o moral, a gente perde. O problema é o seguinte, nós demoramos a ter a clareza do tamanho do golpe. Nós minimizamos o tamanho do golpe. E agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Na minha opinião, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Mas nós precisamos analisar com um pouquinho de frieza, coisa que eu não tenho tempo de fazer agora, porque o tempo está estourado. Mas nós temos que pensar o seguinte, todas as nossas últimas conquistas, eles vieram ou no mesmo dia ou no dia seguinte e mexeram uma pedra e praticamente anularam. Então o golpe está bem armado. Muito bem armado. E nós não estamos tão bem armados como devíamos estar. O problema é o seguinte, vamos imaginar que a gente tivesse aqui agora a notícia, o Lula foi preso. Não tem plano. E isso é um erro estratégico. A esquerda não se preparou para esse momento que nós estamos vivendo. Só que nós temos que nos preparar. Ainda dá tempo. O problema é, a manifestação de sexta-feira, ela foi muito importante, não apenas por ter sido em todo o Brasil, e não pela quantidade de pessoas que estavam nas ruas. Mas vocês que estão aqui estavam lá e vocês viram, não estávamos só nós. Não estavam os militantes apenas, não estavam os que votaram em Lula, os que votaram em Dilma, não era só isso. Tinha mais gente, tinha povo, tinha gente da periferia, tinha gente humilde. E isso não foi só aqui. Vocês viram as fotografias no Pará, em Belém, em Aracaju, em Fortaleza, em Recife. Então o problema é, nós precisamos ser mais cirúrgicos nesse momento. O João das Neves, o que eu vim pensando nesses dias que antecederam a reação que nós já estamos fazendo, foi o que aconteceu com a tua geração, que assistiu de cima do muro, não do muro da indecisão, porque isso vocês sempre tiveram lado, mas de cima do muro ao incêndio da Uni, e não tinha mais o que fazer. O problema na luta não é perder. Nós podemos perder. Nós não podemos perder sem lutar. Esse é o problema. Então nós temos que nos organizar e ver, como ampliamos. Não é hora de sectarismo. Não é hora de dizer isso não, esse não, aquele não. No cu. Quem estiver contra o golpe tem que estar contra o golpe. Depois, a gente, se quiser, se organiza democraticamente e vai à frente nas outras lutas. Agora a hora é de barrar o golpe. Não é hora de sectarismo. De nenhuma espécie. De nenhuma espécie. De nenhuma espécie. E o problema é como ampliarmos. Nós estamos vendo amigos nossos, companheiros de classe, colegas, pessoas que já dividimos palco, que já dividimos camarim. Há uns que não adianta conversar. Esse nós já conhecemos e o Lula diz isso muito bem. Eles sempre tiveram 46, 47, 48% dos votos. Com esses não adianta conversar. Mas nós não podemos admitir que quem já foi eleitor de Lula, que quem já foi eleitor de Brizola, que quem já foi eleitor de Dilma, que quem já foi eleitor, votante de Freixo, de quem quer que seja, esses nós não podemos perder. E tem alguns que ainda estão perdidos. Então como a gente recupera alguns desses para os nossos lados?
o companheiro, que eu não sei o nome dele, o alemão, falou uma coisa muito importante. Os parlamentares mais combativos, como Vadir Damus, como Jandira Fegali, eles estão fazendo uma coisa muito importante, que é chamar a atenção da imprensa internacional. Nós temos esse poder. Todos nós temos contatos fora do Brasil, com outros grupos, com outras instituições. Nós precisamos chamar a atenção da imprensa internacional, e nós temos como conseguir isso. Então como ampliamos e como nos preparamos, porque o rito do impeachment vai ser muito rápido. Hoje, enquanto nós estamos discutindo aqui, a delação do Delcídio está sendo apensada no processo do impeachment. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, não adianta ficar falando de uma certa legalidade, porque a questão não é essa. A questão é, nós temos que nos preparar para lutar. Nós não podemos ver um golpe e entregar de bandeja. Então, a questão, nós temos que afirmar, não vai ter golpe, mas nós temos que ver. Não adianta a gente se levantar todo dia e ficar se perguntando, vai ter golpe ou não vai ter golpe? Vai ter golpe ou não vai ter golpe? Como se isso já tivesse decidido em algum lugar. Vai ter golpe ou não vai ter golpe? Quem vai perder? Quem errar menos. Nós já erramos muito. Nós demoramos a perceber o planejamento estratégico que dessa vez eles tiveram e foi bom. Então o problema agora é como organizar esses momentos. E pode ser que a gente impeça o golpe, ótimo. Ou, se não conseguirmos impedir o golpe, como a gente organiza a resistência? Não vai ter golpe!